Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamaru especial Ásia Champions League, contando tudo sobre o caminho das equipes japonesas no principal campeonato continental asiático. O que você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola nos gramados da Ásia. Como sempre, você está na companhia de Elias Fowlers, o barbudinho da apresentação, comentários da lenda, Mr. Thiago e Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Prazer estar com vocês aqui novamente. Voltando para falar sobre a série depois de um longo tempo. Muita coisa aconteceu, né, Elias, desde o nosso último programa, lá no comecinho de novembro. A gente até avisou em algum programa que talvez ia ficar um pouco mais corrida a questão de SL, porque a gente tinha entrado em reta final da J-League da temporada passada, tinha algumas coisas para fazer, teve, né, todos os trabalhos de seleção japonesa antes do final de ano, então a ACL, que acabou pausando um pouco e voltando durante nossas férias, acabou se acumulando muita coisa, né? Então esse é um programa para a gente estar colocando o papo em dia, né, sobre a Asia Champions League. As equipes japonesas estão indo... Não vou nem falar que está melhor do que eu imaginava, né? As equipes estão indo na maneira que a gente espera que fosse mesmo, né? Avançando de fase, alguns já acabaram caindo, tem uma problemática inacreditável que a gente vai discutir hoje rapidamente, que aconteceu na Asia Champions League 2, né? Com a questão do Sanfrecce Hiroshima, a gente vai pincelar isso com vocês. E muita coisa serviu, pelo menos dessa série, Elias, desse ano. Vai dar para dizer que, pelo menos, os times que não passaram de fase por algum motivo, dá a entender que todo mundo aprendeu alguma coisa, né, com tudo que aconteceu nessa temporada, e vamos ver se essas equipes japonesas, a partir de agora, começam a se acostumar com essa questão que a CL não pode ser... não pode vacilar, muito menos na parte burocrática, porque isso não tem mais como errar, né? E o erro que aconteceu com o Sanfrecce Hiroshima acabou custando a sua classificação, e isso é muito triste, e sem falar da situação do Vissel Kobe, que acabou também vendo a sua classificação indo por água abaixo. Lembrando vocês que o nosso último programa foi lá em novembro, comecinho de novembro, ainda estava nas 4 primeiras rodadas. De lá para cá, foi até a 8ª rodada, mas as equipes japonesas no geral, né, Elias, foram muito bem, passaram de fase, dá para dizer que um pouquinho tranquila. O começo de nem todo mundo foi tão bombástico, mas eu acho que deu pro gasto, né? Só para recordar vocês, na rodada 5, o Yokohama Marinos venceu o Hangzhou por 2-0, o Kawasaki Frontale venceu o Buriram por 3-0, o Kobe teve um joguinho mais duro, vai vencer o Central Coast Marines da Austrália, time que o Elias ainda falou para mim que vai querer ter uma camiseta. Na 6ª rodada, já pensando em classificação, porque as equipes japonesas passaram de fase com uma certa gordura com facilidade. O Kobe venceu o Hangzhou fora de casa, perdeu pro Hangzhou fora de casa pelo placar de 3-1, né? O Kobe já mostrando que, né, a questão de ACL esse ano, né, era uma incógnita até onde podia ir, né? O Frontale venceu a equipe do Shandong Taishan por 4-0, e a equipe do Marinos, que o Elias deve ter pelo menos 3, eu acho que pelo que eu lembro, o Elias deve ter pelo menos 3 ou 4 camisas do Marinos na sua coleção. Venceu fora de casa o Central Coast Marinos pelo placar de 4-0, essa equipe australiana bem fraquinha, né, Elias, comparado com o que o futebol australiano já produziu, né? Esse Central Coast Marino não me animou em nenhum momento. E para finalizar a parte de grupos das equipes japonesas, na rodada 7, o Marinos, jogando em casa, ganhou do Xangai Shenhua por 1-0, enquanto isso a equipe do Frontale venceu por Hangzhou por 4-0, né, no jogo de volta, e a equipe do Vissel Kobe, mais uma vez, acabou, deixa eu só achar aqui, acabou vencendo por 4-0 a equipe do Shanghai Port. E na rodada 8, todo mundo já classificado, todo mundo tranquilo, o Marinos ainda venceu o Shanghai Port por 2-0. A equipe do Vissel Kobe perdeu pro Shanghai Shenhua pelo placar de 4-2, não teve jogador expulso. E a equipe do Frontale venceu, claro, né, o Central Coast Marines, que é a verdadeira mãe nessa ACL, pelo placar de 2-0. Assim, os 3 japoneses avançaram para a fase de mata-mata, Elias, também conhecida como oitavas de final. Maravilha, Thiagão. A equipe australiana que você citou, tem até uns primos do Thiagão que jogam lá, né? Tem o
o Vitor Feijão, tem Tem os também BR lá, olha só. tem o Sasha Kozevski também, né? Caraca, ele joga esse cara ainda? Meu Deus do Ainda céu. joga. E tem o Abdullah Faisal também, né? Olha, o Faisal, olha só. E Assim, o Sainsbury, né? Que foi muito tempo titular na zaga da seleção australiana. é interessante ver times diferentes, mas é aquele negócio, né? A gente gosta de ver time diferente, mas você vê que essa CL é um negócio complicado, né, Elias? Porque não é só os japoneses que entram na CL, né, talvez com essa pulga um pouco atrás da orelha, como é que a gente vai levar esse campeonato, né? A gente tá tateando muito essa questão dentro da Ásia de quais são os países que acabam colocando realmente força máxima na competição. Isso é um assunto velho que não é em 2025 que a gente vai chegar num consenso sobre isso, né, Elias? Mas o que eu sinto é que cada vez mais alguns países começam a ver a Asia Champions League de um jeito que eu não gostaria de ver, que é realmente essa competição adjacente ao que importa de verdade, que é liga local e tudo mais. Então, não é só o Japão. A gente acha que o Japão não consegue levar a sério a CL. As equipes japonesas não têm como prioridade a CL. Não é só o Japão, né? Eu acho que, fora talvez a China, que tenta dar de tudo e não consegue pelo fator de qualidade, e talvez a Coreia do Sul, eu acho que Só da Ásia, Coreia, assim, né? só a Coreia mesmo que acaba dando uma prioridade extrema para essa competição, né, e tudo mais, e acabam, assim, dando bem na maioria das vezes, né, então tem um histórico positivo, mas é por os motivos da Coreia do Sul, né, então Japão e Austrália acabam, às vezes, levando essa competição de um jeito que, sinceramente, eu e o Elias e todos os fãs brasileiros ficamos um pouquinho incomodados. Mas pelo menos, Elias, todo mundo passou de fase, que eu acho que era a obrigação de todo mundo, pelo menos, passar de fase, né, Elias? Claro, obrigação, né? E tirando o Viseu Kobe nas oitavas de final, os times japoneses continuavam com os times Uhum. mistos, né? Então realmente não levaram a sério. Para vocês terem uma ideia, só passando a classificação aqui dos japoneses, o Marinos terminou na liderança, né? Com 18 pontos, Uhum. perdeu apenas um joguinho, que foi logo aquela sapatada inicial, né, Thiago? Parece que a sapatada Sim. inicial acordou a equipe. Frontale ficou em segundo com 15 e o Viseu Kobe terminou na quinta colocação, né? Então foram colocações bem altas, terminaram aí nas 5 primeiras colocações de 12, né? Então foi bem, levaram bem a sério aí a primeira fase. Os times que mais perderam foram só o Kobe, que perdeu 2 joguinhos, o Frontale que perdeu aqueles 2 jogos bobos, né? Mas tirando isso, levaram mais a sério a competição. Tiagão, abrindo agora aqui as oitavas de final da série, Marinos na primeira partida foi muito bem, conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa, né? Bateu o Shanghai Port aí por 1-0 com gol dele, né? Anderson Lopes aí fazendo seu golzinho, mas entrou com aquele time bem misto, né? Entrou aí Uhum. com o Park Yu-Gyu no gol, né? O Nagato, o Anderson Lopes, o Ian Matheus, o Enaka, Matsubara, Yamane, o Quinones, o Tono, o Aziangue e o Walsh, né? Entraram na etapa final o Watanabe, o Elber, o Inoue e o Amano, né? E na segunda partida, aí deslanchou de vez, né? Chegou no jogo da volta, meteu 4-1 pra cima do Shanghai, com o Tono marcando seu golzinho, Anderson Lopes fazendo 2, o Ian Matheus fazendo dele, e o brasileiro Leonardo aí diminuiu para a equipe chinesa, né? Nessa partida, o Park Yu-Gyu começou de novo, né? No gol. Nagato, Anderson Lopes e Matheus Uenaka, Uriomiite, né? Até jogando numa posição mais recuada nesse esquema, não entendi muito bem. Jogou meio que de lateral nessa partida. Enfim. Yamané, o Quinones, o Tono, o Aziangue e o Walsh de novo. Na etapa final entraram o Watanabe, o Elber, o Inoue e o Amano, Thiago. O Marinos, Elias, que pra mim ele fez a estratégia correta dessa questão dos times mistos, né? Enfrentou a pior equipe colocada, que é a equipe do Shanghai Port. Todas as equipes japonesas ganharam do Shanghai Port na fase de grupos, né? E era uma equipe defensivamente muito frágil, né? Das equipes que passaram, e até de todas as equipes, o Shanghai Port tinha a pior média, né? Já tinha a pior defesa junto com a equipe do Central Coast Marines. No total, 18 gols tomados, né, até o final da sua participação. Uma equipe com problemas defensivos muito claros e a equipe do Marinos explorou muito bem essa questão dos problemas defensivos e fez os seus 2 jogos com muita facilidade. Se for ver essa questão de
até que ponto dá para se jogar com times mistos, se as equipes japonesas conseguissem fazer seus resultados dos jogos, dá para dizer que até as oitavas de final dá para até entender as equipes jogarem com as equipes mistas, porque na teoria os três do Japão que hoje estão na série, agora só ficamos com 2, né? Mas os 3 tinham condições de jogar com equipes mistas essa primeira parte inteira do campeonato, né? Então a curiosidade fica. Será que o Marinos ainda tenta uma quarta de final com uma equipe mista? Ou já vai cansar seus principais jogadores jogando os 2 jogos? Ou jogando fora de casa com a equipe principal e em casa com equipe mista, ou vice-versa? Agora vai ser mais interessante, mas o Marinos tem um plantel muito forte dentro do Japão, é um dos melhores, uma das melhores equipes com várias opções de banco, opções de jogadores principais, tem talvez o melhor artilheiro não japonês dentro da J-League dos últimos anos, que é o Anderson Lopes. Então, assim, poderio ofensivo não vai faltar de uma maneira para a equipe do Yokohama F. Marinos, que tem tudo para avançar ainda mais nas próximas fases. Frontale, né? O Frontale que acabou sendo derrotado no jogo da ida por 1-0. O Xangai Shenhua, que joga muito bem lá na China, né? Time que sabe favorecer o seu mando de campo. Nesse jogo, a equipe também entrou com uma equipe mais mista, né? Com Yamaguchi no gol, Pakaio, Miura, Wakizaka, Kawahara, Yamada, Marcinho, Homer Skerken, Maruyama, Ito e Yamamoto. Entraram na etapa final aí o Sasaki, o Erison, o Ozeki, Segawa e o Akihiro Yanaga. E no jogo da volta, um show espetacular do nosso golfinho. Meteu 4-0, poderia ter sido mais, né? Foram 2 bolas na trave. Se tivesse entrado, seriam 6-0, né? Mas Sasahi, Sasaki, Erison, Tatsuya Ito e Marcinho fizeram a festa da equipe japonesa, né? Yamaguchi no gol, Sakai, Sasaki, Erison, Oshima, Miura, Wakizaka, Kawahara, Marcinho, Maruyama e Ito entraram na etapa final. Tachibarada, o outro Yamadinha, o Segawa, Akihiro Yanaga e o Yamamoto, Thiagão. O interessante pra mim nesse jogo do Frontale, o destaque pra mim isso é o primeiro gol do Asahi Sasaki, que ele faz a finta, finge que vai chutar com um pé, faz mais uma finta e bate com o pé esquerdo. Então, assim, ele consegue em um lance muito rápido, para quem viu o jogo ou ouviu nas rádios, no web rádios, ou apenas está vendo o resultado, dá uma olhadinha nos lances desse jogo, que esse gol do Sasaki é bem interessante, porque ele finta de um lado, a zaga desmonta, aí ele finta pro outro, acha o seu pé melhor e consegue fazer o gol. Isso indica 2 coisas, né? Que os jogadores japoneses estão cada vez mais, né? O jogador profissional no geral, mas o japonês, que é o nosso foco principal, ele está cada vez mais se adaptando nessa questão de improviso, né, na frente da área, né, você percebe que facilmente os jogadores dentro da J-League, eles estão com um nível muito, muito maior de individualidade em alguns momentos, e esse gol é um claro exemplo disso, né, onde o jogador finta de um lado, poderia fazer a finalização, busca o pé melhor para aquela situação e faz a finalização correta. E outro é que, como eu falei, né, as equipes chinesas com dificuldades de conhecimento técnico dos seus jogadores, né? Porque claramente, se eles soubessem, né, qual é o pé principal, né, que o Sasaki chuta, eles faziam a marcação do pé perfeito, do pé correto, né? Então a marcação falhou, era uma situação de segundos para se resolver, e foi ali que o Frontale mostrou que o resultado inicial foi um deslize, e a equipe controlou o jogo completamente, teve gol anulado, poderia ainda ser um placar elástico muito mais cedo, né? E foi apenas com 1-0 pro segundo tempo. No segundo tempo, a partir dos 64 minutos, com o gol do Erickson e depois do Ito, as coisas estavam tranquilas. E o quarto gol do Marcinho foi sacanagem, né? O Marcinho pega a bola, gira de um lado, gira de outro, né? Os defensores chineses ficavam ali sambando na frente da área, sem saber o que fazer, jogo rendido. Então, Frontale bom. Para mim, eu acho que o problema do Frontale dentro da competição que me deixa um pouco, talvez,
preocupado é com a questão do Frontale quando joga o primeiro jogo fora de casa, que tem que se o primeiro jogo fora de casa, o Frontale tem que ser um pouquinho mais assertivo na marcação, jogar com uma formação um pouco menos retrancada, avançar um pouquinho mais as linhas de meio, que eu acho que aí o Frontale poderia ter um jogo mais tranquilo, e dependendo do adversário, eu acho que o Frontale sim consegue passar também na próxima fase, dependendo, claro, do chaveamento que vai ser definido para os próximos adversários aí. Então ferrou pro contrário, né? Que a partir das quartas é só o jogo em Jeddah lá, jogo de ida. Tá vendo aí? Ó, aí eu começo a ficar ainda mais preocupado, viu? Verdade, né? A próxima. Aproveita já, Elias, antes de você falar o próximo jogo, explica essa questão da próxima fase. Até agora, então, estava sendo, digamos que nos campos neutros, né? Digamos assim, de volta e tudo mais. A partir de agora, é só em Jeddah agora, só as próximas fases e as finais, né? Isso, os jogos são em Jeddah, lembrando que a partir das quartas de final já começa a misturar, né? Então, Verdade. as equipes do leste já enfrentam a do oeste, né? Então, já começa aí o campeonato de verdade, por assim Entendi. dizer, né? Mas ainda pode ter confrontos japoneses. Ainda é possível acontecer essa cagada monstra ainda. Vai misturar, né, Tiagão? Uhum. Mas Tá. eu acho difícil. Tá, eu também tem que ser de uma má sorte inacreditável, né? Mas enfim, né? Enfim. Bom, Tiagão, falando em má sorte, quem Isso teve uma aí. má sorte foi Viseu Kobe, Tiagão. Meu Uhum. Deus. É. Viseu Kobe, cara, inacreditável o que aconteceu. Jogou bonito, jogou bem, meteu 2-0 no jogo de ida no Guangzhou. Um gol do ID, do Yuya Osako no primeiro tempo, né? Ironicamente, o time que mais colocou os jogadores titulares, né? Jogando com o time base aí da J-League, acabou sendo eliminado, né? Nesse primeiro jogo entrou o Maekawa no gol, Ino, Matheus Tuller, Yamakawa, Ogihara, Osako, Ide, Sasaki, Hirose, Kawasaki e Wanami. Entraram na etapa final Yamauchi, o Hamasaki e o Matsuda. E um jogo da volta, a tragédia. O Guangzhou, não à toa o Guangzhou é a equipe sensação da CL, né, Tiagão? A gente vem falando Sim. aí desde o começo que o Guangzhou é o famoso azarão do campeonato, dessa temporada aí da série. O azarão aprontou das suas e meteu 3-0 com requintes de crueldade para cima do Viseu Kobe, né? No começo do jogo, o Park Jong-in fez 1-0. No finalzinho do segundo tempo, conseguiu cavar um pênaltizinho que o Yasir Hassani fez 2-0 e levou para prorrogação. E no finalzinho da prorrogação, faltando 1 minuto e meio para acabar a prorrogação, Tiagão, o Yasir Hassani foi lá e fez o gol derradeiro, né? O gol que eliminou o Kobe da competição, adiando mais uma vez o Asian Number One, que era o Uhum. projeto do Kobe aí, para o ano que vem. Nessa partida começaram jogando Maekawa, Matheus Tuller, Yamakawa, Ogihara, Miyashiro, Osako, Ide, Sasaki, Hirose, Kawasaki e Wanami. Por isso, né? Entrou na etapa final Ideguchi, Olha aí. Muto, Eric e Yamauchi. Agora tá explicado o porquê da eliminação. É muito complicado. Assim, uma coisa que você falou, eu tinha esquecido rapidamente quando aconteceu com o jogo de ida, né? Porque, pô, o Kobe venceu por 2-0. Eu falei, pô, esse Guanyu interessante, bacana, time diferente da Coreia, algo no time novo, né? Como eu falei do Central Coast Marines. É um time diferente que aparecendo, algo novo, né? Uma cara nova dentro da CL, assim, em destaque. E falei, poxa, talvez ele tenha sido um belíssimo cavalo paraguaio que pareceu muito bem, toda, né? Colocando algumas equipes debaixo do braço, mas o Kobe é o Kobe e é assim que é. 2-0 no primeiro tempo, o Osaka jogando muito bem, né? Sasaki, né? Jogando muito bem pela direita, Ogihara, sabe? O primeiro jogo deu a entender que se o Ganyu jogasse com essa formação espelhada do Kobe, né? Que não teria como eles baterem um contra um na equipe japonesa. No jogo de volta, né? O interessante é que o Ganyu veio com a mesma formação do último jogo, né? Que é o 4-4-2 padrão do time. Só que
com a bola, esse 4-4-2, ele era muito móvel em alguns momentos. E essa movimentação um pouquinho diferente, às vezes virava até um 4-2-4, às vezes virava um 4-5-1, a equipe se fechava, o Kobe ficou que nem um bobo, olhando na marcação muitas vezes. O primeiro tempo do Kobe para mim foi bem ruim mesmo, assim, em questão de não só de posse de bola, porque no final das contas a posse de bola no geral foi muito mais do time sul-coreano, mas o primeiro tempo o Kobe viu o Ganyu ficar com a posse de bola e fazer aquilo que queria, né? E o Kobe ficou correndo atrás do resultado o tempo inteiro, né? Acho que uma coisa que mata muito esse jogo foi tomar um gol aos 18 minutos, né? Então eu acho que tomar um gol logo no começo do primeiro tempo preocupou ainda mais a equipe do Kobe, que teria que segurar o resultado e teria que talvez se expor um pouco mais. E as coisas acabaram indo de uma maneira onde o Kobe passou o segundo tempo inteiro correndo atrás da bola ainda, tentando acertar a marcação. Não consegue, toma um gol logo no finalzinho do segundo tempo, ainda vai para a prorrogação e acaba o time muito mais cansado, já fadigado, e aí a equipe sul-coreana aprontou e jogou melhor. Então, assim, o problema foi que o Kobe do primeiro jogo não conseguiu impor nada nisso no segundo jogo, né? Então, e isso é engraçado, né? O Ganyu vai pro Japão e tenta fazer um jogo onde tomasse menos gols possíveis, né? E o Kobe vai lá e ainda consegue fazer 2 gols. E aí no jogo de volta, onde a equipe sul-coreana se põe para frente, o Kobe se retrai e aí o Kobe acaba tomando o revés, utilizando da arma que ele mesmo utilizou no primeiro jogo, né? Então é triste, faz parte. O Kobe já estava patinando a CL toda, né? Então infelizmente acabou ficando pelo caminho. Fica mais feio porque de todos que passaram, com certeza o maior investimento é o do Kobe, né? E para mim seria muito mais natural hoje eu estar falando que o Frontale não passou de alguém do que o Vissel Kobe, né? Mas o futebol tem dessas, infelizmente o Asia Number One vai ficar, se é que vai ficar, mas vai ficar para 2026, porque esse ano já era. Ironicamente, era a equipe que estava com o resultado mais confortável a favor, né? Verdade, tem esse detalhe impressionante que realmente tinha basicamente o resultado na mão. Olhando aqui rapidamente o plantel, né, da equipe do Guanyu, tem o brasileiro Reis, camisa 90, né, e tem um jogador da Albânia, né, que é o Asani, né. Então, fora isso, a equipe sul-coreana é 90% coreana, né. Então, realmente uma equipe bem fiel às raízes do futebol coreano, foi lá, fez o resultado, uma pena, né? Uma pena pro Vissel Kobe, que coloca mais uma vírgula, uma pequena vírgula manchada, né, nesse grande investimento que deu frutos, né? Da Rakuten, mas fica aquela sensação que poderia um pouco mais. Lembrando aí aos nossos queridos ouvintes que, como a gente explicou ali anteriormente, agora a SL para aquele famoso mistão, né, Tiagão? Vamos esperar os resultados aí da parte árabe, do mundo árabe lá, para saber os adversários que vão aparecer aí para as equipes japonesas, né? Por enquanto não terminaram as partidas, vão ter que esperar para ver o que acontece. Logo teremos aí mais informações. Tiagão, quer falar da parte triste agora? Vamos lá, porque esse foi o assunto dos últimos dias, né? A situação na ACL2. Uma eliminação prematura, né? Pode falar, Elias. E a gente já tem uns adversários definidos aqui, faltam só os sorteios. Então aproveita e já mete bala nessa questão da ACL já, e depois a gente passa só para 2. Temos o Al Hilal classificado, que eliminou o Pakhtakor do Uzbequistão, né? Perdeu a primeira partida por 1-0 e venceu por 4-0. Essa é uma das equipes em potencial que pode enfrentar ou o Frontale ou o nosso querido Marino, já logo de cara. O Al Ahly da Arábia eliminou o Al Rayyan do Qatar, venceu a primeira partida por 3-1, venceu a segunda por 2-0. O Al Nassr, que também é uma equipe que pode enfrentar tanto o Frontale quanto o Marinos, eliminou o Istiklal do Irã, né? 0-0 o primeiro jogo e 3-0 o segundo. E fechando aí, aquele famoso time chato que adora atrapalhar a equipe japonesa, o Al Sadd do Qatar eliminou o Al Ahly dos Emirados
1-1 primeiro jogo e segundo jogo 3-1. E estão definidos aí nas equipes do mundo árabe, Al Nasser, Al Sadd, Al Ahly da Arábia e o Al Hilal. Olha, eu não vou falar que tem times aí que eu acho que são possíveis de vitória. Eu acho que ninguém é impossível, tudo mais. Todos patinaram em algum certo momento. Nem todos estão voando no futebol árabe no geral, mas são todos adversários plausíveis de vitória em cima dos times japoneses, né? Então vai ter que jogar realmente com as equipes principais. Eu acho que, olhando pelos possíveis cruzamentos, eu acho que é muito, muito, muito difícil mesmo você conseguir jogar com uma equipe mista, principalmente já que não vai ter jogo em solo japonês. Complicado. Falando agora do vexame do Hiroshima, que é muito bem obrigado, né? Porque nas oitavas de final havia massacrado o Nandim do Vietnã por 4-0 e 3-0 no jogo de ida e volta. E nas quartas de final havia aberto 6-1 para cima do Lion City de Singapura. Mas, olha, chega até a beirar o amadorismo. Em um vexame, a equipe do Hiroshima, de forma vergonhosa, acabou perdendo por WO por escalação de um jogador irregular, Tiagão. O que aconteceu? Lembra lá do jogador MacArthur lá? Foi Sim, contratado? sim, sim. Então, Tiagão, a equipe do Hiroshima moscou e não pesquisou, não ficou sabendo, não sei o que aconteceu. Ele estava pendurado, suspensões do ano passado. Lá do outro clube dele. Isso, por ter jogado na equipe da Austrália. E tinha que ter cumpridas essas suspensões. 2 jogos. Certo. Ele que foi expulso na Liga da Austrália, que seria efetuado lá na J-League, né? Só que eles não sabiam que ele tinha sido expulso também na AFC Cup, a atual CL2, né? Então, como eles não prestaram atenção nisso, e a AFC Cup virou a CL2, né? No caso, temporada, ele teria que cumprir essa suspensão. Então o jogador francês nem poderia estar em campo, obviamente, então, né? O Germain francês, né? Entendi. Inclusive ele entrou e fez gol nesse jogo, né? Nesse jogo que seria 6 e tudo mais, então, enfim. Por 6-1, fez bonito e tal. Então, Vou ser bem sincero, viu? O Hiroshima foi ao mercado, mas assim, foi ao mercado, pegou uma bucha de um jogador que pra mim é maior de elenco, né? Não tem cara de ser o cara que vai vir pra fazer uma mudança. Tudo bem, entrou, fez o atacante, o cara 34 anos, é um baita de um veterano, mas assim... muito mais um Germain japonês, né? Exatamente, os números dele são assim muito... entendeu? Porque ele jogou 2 anos pelo MacArthur lá, né, da Austrália. Na primeira temporada ele fez isso 23-24, fez 28 jogos e 12 gols. Então, aí na outra temporada ele já fez 17 jogos e 7 gols. Então assim, na França, jogando lá no Montpellier, né, 4 jogos, era claramente banco. Aí, quando passou também por Olympique de Marseille, que eu acho que foi e o Mônaco são as grandes equipes da carreira dele. O Mônaco é basicamente quase uma equipe de formação dele. Só que assim, tirando uma temporada ali no Nice, uma temporada boa no Mônaco 16-17, e esses 12 gols na temporada anterior ainda, 23-24, na equipe da Austrália, não é um jogador que, sinceramente... eu traria, sabe? Pra mim apareceu assim, uma opção boa no mercado que apareceu, barata, vamos trazer. Mas o barato dele sai caro, né? E dessa vez saiu muito caro, né? Mas assim, Tiagão, uma coisa que eu quero falar com você, e acho que você vai concordar 100% comigo. Se não fosse uma Tida Zélvia, por exemplo, que é um time pequeno, que subiu, tá crescendo, vai jogar uma CL, não sabe das regras, não é, eu vou usar aquele termo de futebol, não é macaco velho? Nas competições internacionais? Sim. Beleza, diretoria, pessoal lá acabar cometendo um erro desse, uma gafe dessa. Mas
cartolas do Hiroshima, uma das maiores equipes do Japão, tradicional, tá sempre jogando a CL, tá sempre jogando campeonato aí, que já jogou Mundial, inclusive, né? Meter uma gafe dessa, um erro desse, um erro amador, como é que você não vai pesquisar tudo sobre o reforço que tá vindo, principalmente um cara que jogou no mercado asiático, que veio do mercado asiático, inclusive, né? Então você tem a obrigação de ver se ele tá cumprindo alguma. Tem que cumprir algum gancho, cumprir uma suspensão e coisa, né? Poxa, macaco velho, cara, do Hiroshima, fazer, desculpa usar o termo, uma cagada dessa, sabe? E custou caro. Por quê? Sim. Porque o 6x1 reverteu em 3x0 por Uhum. WO. E lá em Singapura o time não conseguiu jogar e ficou no 1x1. O que era uma classificação mais do que certa, enfiaram na bunda. Não, e um detalhe, né? Que a gente não falou, né? O Hiroshima passou a primeira fase com uma facilidade inacreditável. Ele começou a fase do grupo E com uma facilidade muito grande e venceu, beleza, ó. É questão de tempo pro Hiroshima até jogar com o time C, se quiser, vai classificar em primeiro. Ainda fez a melhor campanha da fase de grupos, né? Com 16 pontos. Né? No total, o Hiroshima fez 14 gols na primeira fase, tomou apenas 5. Ou seja, foi um dos melhores ataques e com certeza, foi a melhor defesa da primeira etapa do campeonato e jogou tudo isso. Não foi a primeira, foi a segunda melhor defesa, porque o Jeonbuk tomou apenas 4 e o Hiroshima tomou 5. Mas assim, uma campanha de 5 vitórias e um empate tranquilos, sabe? Tranquilamente. Tinha plenas condições de não colocar o Valério em campo, né? E vencer o jogo. Na dúvida, não coloca o cara, né? Se não tem informação, sabe? Então, foi realmente um negócio que do Hiroshima não dá pra passar pano, assim, sabe? Foi realmente um vacilo muito, muito do grande. Eu acho até que por mais que isso vai ser resolvido internamente, né, todo mundo tá pesquisando, mas o Hiroshima não falou muito, alguém vai se pronunciar. Não vai ter pronunciamento de nada, isso vai ser resolvido de forma interna. Eu imagino que alguém vai acabar perdendo trabalho por causa disso. Exatamente, bem coisa do Japão, é tudo interno, tudo mais. Tem coisas que são muito piores do que isso, que são resolvidas de forma interna e nem chega ao público, né, de forma oficial. Eu acho que vai ser mais uma dessas. O problema é que o Hiroshima joga no lixo, o que sinceramente pra mim era o título. Eu acho que o Hiroshima tinha todas as condições. Todas as condições. Né? Porque se ele tá metendo 6x0 numa equipe que tá numa fase tão avançada da competição, o Hiroshima tinha todas as condições de jogar a próxima fase. E até pelas equipes que estão passando, assim, não tem ninguém, assim, né? Pô, na próxima fase passou o Aitaiwon, Al Jassar, sabe? Equipes que dariam pro Hiroshima passar tranquilamente, se enfrentar. Tudo bem, pode pegar o Jeonbuk Hyundai ou o Sydney FC, que são as duas equipes que vão estar lutando por essa... no colo por um dos dois o título. Exatamente. Pra mim, jogou na colo do Jeonbuk Hyundai. Eu acho que se o Jeonbuk passar de fase, eu acho que o Jeonbuk vai acabar avançando até a final e o time coreano tem todas as condições. É time que jogou a CL um monte de vez, macaco velho, né? O Jeonbuk é macaco velho de ACL e o Sydney também é uma equipe um pouco maior da Austrália, mas eu não sei, eu não acompanho tanto o futebol australiano, então eu não sei qual que é a situação. Me parece que todo mundo na Austrália tá meio que se nivelando um pouquinho por baixo nos últimos anos. Mas de qualquer um desses equipes que passarem, Sydney ou Jeonbuk, os dois são favoritíssimos contra o Lion City, que pra mim é uma equipe até modesta, interessante, né? Eu vi até a galera falando no grupo lá que ao lado do estádio já tem o clube social com uma puta piscinona, galera, e tinha muita gente mais curtindo a piscina do que vendo a porra do jogo. Então, assim, é uma equipe interessante, mas tá jogando a sorte. Parabéns para ele por ter chegado até a semifinal. Utilizaram do regulamento a seu favor, o que tá corretíssimo, tem que ser feito mesmo. Se tem alguma irregularidade em qualquer equipe, tem que ser explorada e tem que ser colocado a limpo a regra para todo mundo ser, né? Para todo mundo ser igual. E foi um vacilo da equipe do Hiroshima, que infelizmente joga no lixo pelo menos uma chance de final aí. Só para explicar uma coisa para os estrangeiros, principalmente do Japão, que ouvem aqui o nosso podcast, aqui no Brasil nós temos uns termos assim, que a gente faz muita referência a animais, né? Então, se vocês acharem estranho macaco velho, que a gente usa muito isso. A gente fala macaco velho, gato escovado, cachorro que late não morde,
Então, aqui no Brasil a gente faz esses jargões, assim, que às vezes o estrangeiro fica pensando, o que eles estão falando, sabe? Então, Pois é. fica a lição de português pro pessoal do Japão que tá É. aprendendo aí com a Faz gente. bem, vale bem essa observação, porque quando usa esse termo, né, o macaco velho, é que, pô, o cara é tão sábio, já tem tanta experiência, que ele não vai cometer um erro tão amador, né, um erro tão bobo, né, tão de principiante, e infelizmente o Hiroshima vacilou e vacilou feio. Sabe qual que é o problema disso, Elias? O que é aí que eu acho que é o passo que o Japão não deu ainda? O torcedor, no grosso do todo, talvez pode até ficar meio bravo, mas daqui 2 semanas, sinceramente, ninguém Não tá vai se importando. ficar, não vai ficar Né? Não puto. vai nada, ninguém não vai ter cobrança, entendeu? Então, foi um erro que custou uma eliminação, mas que no final das contas não vai fazer o Hiroshima mudar uma vírgula, talvez, do seu planejamento, não vai fazer com que a equipe se cobre mais a lutar pelo título nessa temporada, que tem todas as condições de lutar pelo título de uma forma ainda bem direta, e infelizmente é assim que vai, talvez pela falta dessa cobrança que a gente não tem, né? Vai fazer uma cagada dessa aqui no Brasil pra ver o que acontece. Exatamente, aqui o problema seria mais embaixo, mas vida que segue, a Seletil vai ter outros times japoneses que vão entrar, provavelmente como equipes interessantes para estar pelo menos lutando pelas fases mais avançadas, mas infelizmente fica para a próxima vez. Certo, Elias? Sim, senhor. Muito bom. Então, ó, a gente promete que na próxima fase a gente volta com jogos aí, né, da CL Elite, né, já que ainda temos 2 representantes com chances de passar de fase, apesar que vão ser jogos bem mais complicados. Cada vez que vai funilando mais o campeonato, mais difícil vai ser das equipes passarem, mas se o Kawasaki Frontale jogar da forma que a gente imagina que tem condições de melhorar ainda mais essa equipe, né, se o Marino jogar 80% daquilo que a gente sabe que o Marino sabe jogar, com certeza a gente tem muita chance de ter pelo menos um representante na próxima fase e que seja jogando jogos separados, né, não entre eles, e a gente poder ter aí o máximo de equipes japonesas lutando pelo esse caneco máximo que é ser um campeão da Ásia. Elias, voltando na próxima semana com o J-League, tamo junto, forte abraço, muito obrigado e até semana que vem. Maravilha, Tiagão. É isso aí, galerinha. Voltamos na semana que vem. E Hiromaru levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, tchau. Abraço, tchau, tchau. Tchau.